No YouTube existem vídeos que a gente assiste por curiosidade e esquece em um minuto. E depois existem aqueles que mudam uma ideia simples para sempre, porque obrigam a olhar algo cotidiano com outros olhos. Hoje o foco não está em um trem bonito, nem em uma rota famosa. Está em uma cena que milhares de pessoas vivem sem pensar. Uma passagem de nível fechada, carros esperando, a cancela baixada e uma fila interminável de vagões cruzando como se o mundo tivesse todo o tempo do planeta. A maioria olha para o trem e só vê comprimento, vê atraso, vê paciência. Mas o que está acontecendo ali é muito mais sério, porque não é um comboio leve nem um passeio turístico. É carga real, material pesado, volume industrial. Em uma única passagem podem estar aço, carvão, combustível, grãos, contêineres e peças que não se movem com facilidade nem mesmo com um guindaste. E, ainda assim, tudo isso está avançando com calma, como se não pesasse. É aí que surge o dado que muda a expressão de qualquer um. Um único trem de carga pode ultrapassar facilmente 10.000 toneladas. Não é exagero para deixar o vídeo bonito. É a ordem de grandeza com a qual a ferrovia trabalha todos os dias. Agora vem o que quebra a lógica. Na frente dessa massa vai uma única locomotiva. Não uma fila de máquinas empurrando. Não um exército de motores distribuídos. Uma unidade abrindo caminho. A locomotiva é enorme, claro, mas o contraste é ridículo. Ela gira em torno de 370 mil libras. Atrás, o trem completo pode ultrapassar 20 milhões. É como ver alguém puxando um prédio com uma corda. E o pior é que não parece estar sofrendo. Não há espetáculo de rodas patinando. Não há nuvem de esforço. Não há arrancada violenta. Só movimento, regular, constante, vagão após vagão. Como se o peso fosse apenas um detalhe. E aqui o cérebro se rebela, porque na estrada isso não acontece. Se um veículo tenta mover uma massa desproporcional, o normal é que patine. O motor faz barulho, o esforço aparece, o atrito se perde e tudo fica no lugar. Na ferrovia, com aço sobre aço, a situação deveria ser ainda pior, porque qualquer um pensaria que o metal escorrega mais do que a borracha. Mas não, avança. Então a pergunta deixa de ser curiosidade e vira necessidade. Como uma única máquina consegue arrastar algo que pesa mais de 50 vezes o seu próprio peso sem ficar travada? Como ela transmite força ao trilho sem que as rodas girem em falso? Porque esse contato entre roda e via não se transforma em uma derrota imediata. A resposta não está em truque de filme, nem em um motor secreto, e também não tem a ver com frases vazias do tipo engenharia incrível. Ela está em algo muito concreto, em como as forças se comportam quando o contato é mínimo, em como o peso é usado de forma inteligente e em um detalhe mecânico que muita gente escuta a vida inteira sem saber exatamente o que está ouvindo. Mas antes de chegar a esse detalhe, é preciso descer até o ponto exato onde tudo se decide. Não a locomotiva inteira, não ao trem completo, a parte que realmente toca o mundo. Porque todo o resto, por maior que seja, depende de um contato ridiculamente pequeno. Um ponto minúsculo que suporta uma quantidade absurda de carga e que, ainda assim, precisa servir para algo mais difícil do que sustentar. Precisa servir para empurrar. Aí começa o verdadeiro problema. Se esse ponto não funciona, nada funciona. E o que surpreende é que ele funciona mesmo quando não deveria. Isso está só começando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, deixe o like e comente, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Esse ponto do qual tudo depende não é uma superfície ampla, nem uma linha contínua. É uma área mínima, tão pequena que custa acreditar quando se compara com o tamanho do trem. A roda não apoia como um pneu sobre o asfalto. O contato real entre a roda e o trilho é uma marca diminuta, comparável ao tamanho de uma moeda. Em alguns casos, ainda menor. E, mesmo assim, é ali que tudo se sustenta e se move. Esse detalhe muda completamente as regras do jogo. Na ferrovia não se busca aumentar o contato, mas reduzi-lo. Quanto menor a superfície de contato, menor a resistência ao movimento quando o trem já está rodando. Aço polido contra aço polido não se comporta como a maioria imagina. Não freia com violência. Desliza com uma facilidade surpreendente. Por isso,
Quando um trem já está em movimento, ele não precisa lutar contra o solo como um veículo rodoviário. Não existe uma resistência constante roubando energia a cada metro. O trilho guia, não freia. A roda rola, não arrasta. O resultado é que uma massa enorme pode continuar avançando com um esforço relativamente baixo. Mas essa vantagem tem um lado perigoso. Se o contato é tão pequeno e o atrito tão baixo, qualquer excesso de força pode quebrar o equilíbrio. Empurrar rápido demais ou forte demais faria a roda perder aderência e começar a girar sem avançar. Nesse momento, todo o sistema ficaria inutilizado. É aí que entra algo que não se improvisa: o peso colocado onde importa. A locomotiva não é pesada por acaso. Não é apenas estrutura ou proteção. É massa concentrada com um objetivo muito claro: pressionar as rodas motrizes contra o trilho com a força certa. Esse peso é distribuído de forma precisa sobre um número limitado de eixos, fazendo com que cada roda aplique uma carga enorme sobre um ponto minúsculo. Essa pressão é o que permite que a força passe do motor para o trilho sem se perder. Não porque o aço agarre melhor, mas porque a física responde a uma relação direta entre peso e capacidade de tração. Quanto maior a carga sobre a roda, maior a força que pode ser transmitida antes que o deslizamento apareça. Por isso, a potência do motor, sozinha, não significa nada. Uma locomotiva pode ter muita energia disponível, mas só consegue usar a parte que o contato com o trilho permite. O resto precisa ficar em reserva. Forçar além desse limite não acelera o trem, paralisa. O trabalho do sistema é permanecer sempre logo abaixo desse ponto crítico. Nem pouco, nem demais. É um equilíbrio fino, ajustado constantemente, segundo a segundo, enquanto o trem avança. Há momentos em que essa margem se torna ainda mais estreita. Água, gelo, sujeira ou resíduos orgânicos sobre a via podem reduzir a aderência sem aviso. Para essas situações existem soluções simples e diretas, como adicionar material abrasivo logo à frente das rodas, aumentando temporariamente a fricção disponível. Mesmo assim, com peso bem distribuído, controle preciso e ajuda externa quando necessário, ainda existe um problema que nenhum desses fatores resolve sozinho. Porque uma coisa é transmitir força quando algo já está se movendo, e outra muito diferente é enfrentar milhares de toneladas completamente paradas ao mesmo tempo. E é nesse ponto que a força deixa de ser suficiente e entra em cena uma ideia muito mais inteligente. Quando tudo está parado, o trem não se comporta como um único objeto. Ele se comporta como muitos objetos separados que, por acaso, estão alinhados. Cada vagão está parado por conta própria. Cada eixo, cada rolamento, cada tonelada tem sua própria resistência inicial. E isso muda completamente o problema. Se a locomotiva tentasse aplicar toda a força de uma vez, o sistema falharia imediatamente. Não por falta de potência, mas porque a resistência surgiria ao mesmo tempo em todos os pontos do trem. Seria como tentar mover 100 caixas coladas ao chão com uma única corda. A força se distribuiria mal e o equilíbrio se quebraria no primeiro instante. A engenharia ferroviária aprendeu há muito tempo que essa abordagem não funciona. A solução não era empurrar mais forte, mas empurrar de outra forma. Entre cada vagão existe um elemento que quase não se vê e raramente é mencionado. Não é um engate rígido simples. É um conjunto mecânico projetado para permitir um pequeno deslocamento controlado para frente e para trás. Esse deslocamento não é defeito nem folga mal ajustada. É a chave do sistema. Graças a essa margem de movimento, a locomotiva não precisa enfrentar o trem inteiro de uma vez. Quando começa a aplicar força, o primeiro vagão absorve o esforço inicial. Só ele. No momento em que começa a se mover, o sistema transmite a força para o seguinte, depois para o próximo, e assim por diante, um a um, ao longo de toda a composição. A partida não acontece como um bloco rígido. Acontece como uma sequência. De fora, isso não se percebe visualmente, mas se escuta. Aquele som metálico repetido que percorre o trem não é ruído sem sentido. É a força passando pelos acoplamentos, ativando cada vagão em ordem, transformando uma massa imóvel em uma cadeia que começa a rodar.
Em trens muito longos, esse processo pode durar vários segundos. Durante esse tempo, a parte da frente já está se movendo enquanto a traseira ainda está parada. Não é falha. É exatamente o que se busca. O sistema está evitando o pior cenário possível: mover tudo ao mesmo tempo. Essa distribuição progressiva é o que permite que uma única locomotiva faça um trabalho que, de outra forma, exigiria várias máquinas adicionais só para arrancar. Não por falta de potência, mas porque sem esse controle a potência não serviria para nada. Aqui a engenharia deixa de ser visível e se torna estratégica. Não se trata de vencer a resistência, mas de dividi-la. Não se trata de impor força, mas de administrá-la na ordem correta. Quando o último vagão começa a se mover, o momento mais crítico já passou. O trem já não é uma soma de objetos parados, é um conjunto que roda. A partir daí, o problema muda de natureza. E é exatamente nesse ponto, quando tudo já está em movimento, que entram em jogo decisões que não têm a ver com arrancar nem com empurrar, mas com algo igualmente importante: manter o movimento sem desperdiçar energia por centenas de quilômetros. Uma vez que o trem superou a partida e toda a composição está rodando, o problema deixa de ser como movê-lo e passa a ser como mantê-lo. A partir daí, cada quilômetro conta, cada pequena perda se acumula e cada decisão técnica faz a diferença entre um sistema eficiente e um que se desgasta sem sentido. Aqui entra algo que raramente é visto, mas que muda completamente o comportamento do trem em movimento: como cada eixo gira. Durante muito tempo, os vagões usaram sistemas simples, robustos, mas pouco refinados. Funcionavam, sim, mas geravam resistência constante. Cada giro roubava energia, multiplicado por centenas de eixos. O efeito era enorme. A introdução de rolamentos modernos transformou esse cenário. Com eles, os eixos giram com muito menos atrito interno. Não é uma melhoria chamativa, mas silenciosa. O trem, uma vez lançado, tende a continuar avançando por conta própria. Manter a velocidade exige muito menos esforço do que alcançá-la. A esse comportamento se soma a forma como a locomotiva gerencia a potência enquanto circula. Ela não empurra de forma contínua, nem descontrolada. Ajusta, compensa, modula. O sistema entrega apenas a força necessária em cada momento, levando em conta a velocidade, a inclinação, o estado da via e a resposta do trem como um todo. Isso permite algo fundamental: estabilidade. Não há acelerações bruscas nem correções violentas. O movimento se mantém dentro de margens muito precisas, reduzindo o desgaste, evitando perdas desnecessárias e mantendo o controle mesmo com cargas enormes. Por isso, quando um trem de carga percorre longas distâncias, não parece estar lutando contra nada. Avança com uma inércia clara, sustentada, quase previsível. Cada pequeno aporte de energia se soma ao anterior, em vez de apenas compensar resistências inúteis. Esse equilíbrio entre baixa resistência interna e controle fino da tração é o que permite que uma única locomotiva faça trabalhos que antes exigiam várias. Não porque seja mais forte em termos absolutos, mas porque desperdiça muito menos. Esse nível de eficiência não surge por acaso. É o resultado de décadas de ajustes, de eliminar tudo o que não contribui e de projetar cada elemento para cumprir uma função muito específica, sem interferir no restante. Quando se observa o trem nesse ponto, avançando de forma estável por quilômetros, ele já não parece uma máquina forçada a se mover. Parece um sistema que encontrou seu ritmo. E é justamente ao juntar todas essas decisões, as visíveis e as invisíveis, que o conjunto completo começa a ficar claro. Quando o trem já está avançando há algum tempo e todo o sistema trabalha de forma contínua, surge uma qualidade que não se percebe nem na partida, nem nos primeiros quilômetros, algo que só se entende ao observar o funcionamento prolongado do conjunto. Não tem a ver com potência, nem com força bruta. Tem a ver com estabilidade sustentada ao longo do tempo. A ferrovia não foi projetada para momentos pontuais de esforço máximo, mas para repetir o mesmo comportamento correto durante horas. Essa é a diferença fundamental. A locomotiva não age como um veículo que empurra e reage. Ela age como um regulador.
Ajusta constantemente a entrega de energia para manter o trem dentro de uma faixa muito específica de funcionamento. Não busca acelerar rápido, busca não quebrar o equilíbrio. À medida que os quilômetros passam, o trem se comporta como uma única entidade. Não porque seja rígido, mas porque cada parte responde de forma previsível. Os vagões não acrescentam resistência extra. As uniões não geram trancos inesperados. Os eixos giram com uma regularidade quase constante. Tudo foi pensado para que as variações sejam suaves e progressivas. Essa abordagem é fundamental quando se trabalha com massas tão grandes. Um pequeno erro, multiplicado por centenas de vagões, vira um problema sério. Por isso, o sistema ferroviário sempre prioriza a repetição confiável acima de qualquer outro critério. Não se trata de fazer rápido uma vez, mas de fazer certo milhares de vezes seguidas. Essa mesma lógica explica por que a ferrovia continua competitiva mesmo diante de tecnologias que parecem muito mais modernas. Ela não precisa se reinventar a cada poucos anos porque sua base é sólida. Cada melhoria introduzida ao longo do tempo teve um objetivo muito específico: reduzir perdas, eliminar comportamentos imprevisíveis e manter o controle sobre o conjunto completo. Quando o trem avança nessas condições, a locomotiva não arrasta no sentido comum da palavra. Ela mantém um estado, corrige pequenas variações, compensa inclinações, ajusta a velocidade para que nada saia da faixa prevista. Tudo acontece sem brusquidão, sem gestos visíveis, sem drama. Essa ausência de espetáculo é justamente o sinal de que o sistema está funcionando bem. Esse tipo de projeto obriga a pensar no longo prazo. Não apenas em como o trem se move hoje, mas em como vai se mover daqui a 100 km ou daqui a 6 horas. Cada decisão técnica leva esse horizonte em conta. Por isso não há espaço para soluções improvisadas nem para componentes que só funcionam em condições ideais. Também por isso comparações simples com outros meios de transporte costumam falhar. Aqui não importa quem acelera mais ou quem tem mais potência. Importa quem consegue manter o mesmo comportamento estável por mais tempo sem se degradar. Nesse terreno, a ferrovia leva vantagem. Quanto mais se analisa o sistema como um todo, mais claro fica que não existe um único elemento responsável por tudo funcionar. Não é o motor, não é a roda, não é o vagão, não é a via isoladamente. É a relação exata entre todos eles. Cada peça foi projetada para fazer apenas o que lhe cabe e desaparecer no conjunto. Por isso, quando se vê um trem de carga passando por minutos intermináveis, o que se está observando não é lentidão, nem simplicidade. É um sistema otimizado para não desperdiçar energia, para não gerar tensões desnecessárias e para manter o controle sobre algo que, pelo tamanho, poderia facilmente se tornar caótico. Nada disso acontece por acaso. É o resultado de muitas decisões acumuladas ao longo de décadas, todas com o mesmo objetivo: fazer com que algo enorme se mova de forma previsível, estável e constante, sem chamar atenção. E é exatamente essa normalidade aparente que faz com que a ferrovia continue funcionando como funciona hoje. Se você chegou até aqui, obrigado. Isso significa que valoriza esse tipo de história e vídeo. Inscreva-se, deixe o like e comente. Nos vemos no próximo vídeo.